Os maiores e mais malvados supervulcões do nosso planeta estão acordando. Quando eles entrarem em erupção, você certamente perceberá, mesmo que viva a milhares de quilômetros de distância do epicentro. Os cientistas estão preocupados com o fato de que talvez não tenhamos tempo suficiente para nos preparar e lidar com as consequências de uma supererupção. Há alguma atividade vulcânica perto da cidade italiana de Nápoles. E não tem nada a ver com o famoso Monte Vesúvio, mas com outro vulcão. Esse é mais difícil de ver, pois não tem um pico alto como o companheiro famoso. Mas não se deixe enganar por esse vilão. Ele pode ser muito mais perigoso do que seu vizinho gigante. E tem uma enorme cratera com cerca de 13 quilômetros de largura. Seu nome é Campi Flegrei, que é, na verdade, um dos maiores da Europa, localizado sob a cidade de Pozzuoli. Ele entrou em atividade há 39 mil anos com um estrondo tão grande que espalhou cinzas por toda a região do Mediterrâneo. Também fez com que a temperatura caísse mais de 9 graus Celsius no leste da Europa. Foi a maior erupção vulcânica na Europa em 200 mil anos. Desde então, Campi Flegrei teve algumas menores, a última em 1538. Agora, a área está cheia de pequenas crateras, fontes termais e piscinas borbulhantes, e todas são a prova de que esse vulcão ainda está muito vivo e produzindo algo. Desde o início dos anos 2000, o solo da cratera gigante da cidade vizinha vem subindo lentamente cerca de 3 a 4 centímetros por ano. Houve pelo menos 150 terremotos que sacudiram essa fera recentemente. Em maio de 2014, houve um de magnitude 4,4 na área, o maior dos últimos 40 anos. Os moradores tiveram que deixar suas casas e acampar do lado de fora, temendo que houvesse mais terremotos. Ninguém sabe como Campi Flegrei vai se comportar nos próximos meses ou anos, mas as autoridades estão organizando exercícios de evacuação para preparar a população para o caso. O monstro italiano parece um gatinho inocente em comparação com os verdadeiros gigantes, como o Yellowstone. Para que uma formação dessas mereça o título de supervulcão, deve ser capaz de produzir erupções em escala catastrófica e ejetar enormes quantidades de magma, cinzas e gases vulcânicos. O de Yellowstone atende a esses critérios. Embora se mova de tempos em tempos, o supervulcão Yellowstone não entra em erupção há 640 mil anos, mas quando acordar, poderá ser com uma potência incrível, aproximadamente com a mesma quantidade que 10 grandes usinas nucleares conseguem produzir. Sob o solo dali, há uma área superaquecida cheia de rocha derretida chamada magma. À medida que mais magma se move para um grande espaço chamado câmara magmática, o solo acima começa a inchar ou subir. Quando ele esfria, o solo cai. Entre 2004 e 2009, o de Yellowstone subiu quase 25 centímetros, mas depois começou a descer lentamente em 2010. Os cientistas não têm certeza se ele entrará em erupção em breve. Há também outro grande vulcão chamado Long Valley, na Califórnia, que está ativo desde 1980 e pode ser uma grande ameaça. Os cientistas que estudam esse gigante descobriram que antes de sua maior explosão, há 760 mil anos, o acúmulo pode ter levado menos de um ano. Isso é uma má notícia, pois a erupção de um supervulcão pode ter um efeito enorme no mundo, como a do Toba, em Sumatra, há cerca de 74 mil anos. Essa foi a maior que a Terra viu em 28 milhões de anos. E cobriu partes da Indonésia, da Índia e do Oceano Índico com uma espessa camada de detritos vulcânicos, quase como um cobertor de 15 centímetros. A quantidade de rocha expelida foi como empilhar quase 3 milhões de Empire State Buildings. A cratera gigante que deixou para trás ainda pode ser vista do espaço. Todas as cinzas e gases foram lançados no ar e bloquearam parte da luz solar. Isso causou um inverno vulcânico que durou cerca de 6 a 10 anos. Alguns cientistas acreditam que essa erupção pode ter afetado até mesmo os primeiros seres humanos. Na época do fato, a população humana sofreu uma queda acentuada e havia muito menos pessoas. Há quem diga que esse é o motivo pelo qual todos os humanos modernos vieram de um pequeno grupo de sobreviventes. De acordo com a teoria da catástrofe de Toba, a maioria dos primeiros humanos na Europa e na Ásia não sobreviveu ao clima frio e rigoroso após a erupção, mas um grupo sortudo resistiu a tudo isso na África. Nem todos os cientistas concordam com essa ideia, e alguns registros arqueológicos e climáticos mostram uma história diferente. Outro vulcão que mudou o mundo de forma significativa foi o Monte Tambora, em 1815. O ano seguinte entrou para a história como sem verão. Foi frio e chuvoso, e havia neve e geada mesmo no meio da estação teoricamente quente, especialmente na Europa e na América do Norte.
Isso aconteceu porque o Tambora lançou uma grande quantidade de dióxido de enxofre no céu, que se espalhou por todo o mundo e tornou o planeta mais frio. Quando ele entrou em atividade, causou enormes tsunamis que destruíram casas e tiraram a vida de cerca de 10 mil pessoas. Posteriormente, cerca de mais 80 mil morreram devido às consequências que se espalharam pelo mundo. O clima frio arruinou as colheitas, de modo que os alimentos ficaram muito caros. E como os cavalos eram o principal meio de transporte, o custo da aveia que as pessoas consumiam também aumentou muito. Algumas até acham que isso levou à invenção da bicicleta em 1817, como uma nova maneira de se locomover. A erupção tornou a Terra mais fria por cerca de 3 anos. Embora a do Tambora tenha sido tão poderosa, a do Krakatoa, outra formação na Indonésia, roubou a cena em 1883. Foi mais fácil divulgar informações sobre ele por meio de telegramas e fotos. Sua explosão final foi o som mais alto registrado na história, e as pessoas puderam ouvi-lo em 10% de toda a superfície terrestre. E deu início a um tsunami com ondas que tinham a metade da altura da Estátua da Liberdade. Se tivéssemos apenas 12 meses para nos prepararmos para uma erupção de supervulcão, seria muito difícil armazenar alimentos suficientes e nos prepararmos. Mas não entre em pânico ainda, isso é muito raro e aconteceu pela última vez há 26.500 anos na Nova Zelândia. Os cientistas acreditam que um supervulcão acontece em média uma vez a cada 100 mil anos. Mas a parte triste aqui é que a Terra não segue uma linha do tempo perfeita. Pode haver grupos delas com intervalos mais curtos e em seguida períodos de silêncio mais longos. Como já houve 2 nos últimos 100 mil anos, sempre há uma chance de que ocorra novamente mais cedo do que esperamos. Além disso, embora existam lugares como Yellowstone e Long Valley, onde esperamos que os vulcões entrem em atividade, há possíveis focos de calor menos óbvios. No Chile, há um vulcão chamado Laguna del Maule que explodiu no passado e deixou para trás uma enorme cratera. Nos últimos 20 anos, o solo tem se expandido muito rapidamente, subindo até quase 30 centímetros por ano. Algumas pessoas estão preocupadas que isso pode ser um sinal de uma grande explosão que está por vir. Mas os cientistas dizem que ainda não há magma suficiente para causar uma supererupção. Na Bolívia, o Uturunco também está agindo. Ele faz parte de um grupo de vulcões que causaram supererupções no passado. Desde a década de 1960, o solo ao redor dele está se elevando, mas a última atividade foi há 250 mil anos. Embora o magma possa estar subindo, ainda não é o suficiente para se preocupar. As chances de uma supererupção ocorrer durante nossa vida são de 1 em 1.400, o que é bastante baixo, então não é preciso se preocupar muito. Mas, assim como alguém ganha na loteria toda semana com chances muito pequenas, uma superatividade pode acontecer em algum momento no futuro. E quando isso ocorrer, precisaremos estar preparados. A última vez que esse vulcão entrou em erupção foi há cerca de 500 anos, mas recentemente, os pequenos tremores tornaram-se realmente frequentes, a tal ponto que os cientistas têm registrado mais de 1.000 por mês. Estou falando do supervulcão Campi Flegrei, na Itália. Há apenas algumas semanas, a área foi sacudida por um terremoto de magnitude 4,4, com 150 tremores em apenas uma noite. Foi o abalo mais forte em mais de 40 anos. Muitos moradores locais passaram a noite em seus carros, mas pela manhã, os tremores foram seguidos por outro terremoto, um pouco mais fraco, com magnitude de 3,6. Então, a Itália está em perigo? Bem, o abalo em si não foi grande o suficiente para causar danos graves, mas provocou muito pânico. No momento, as autoridades locais estão trabalhando em planos de emergência grandiosos. Se o pior acontecer, terão que evacuar centenas de milhares de pessoas. Um dos motivos é a proximidade dessa área com Nápoles, com mais de 3 milhões de habitantes. No momento, estão até considerando a opção de pagar as pessoas para que deixem suas casas. No momento, as escolas permanecem fechadas na área de Campi Flegrei. As autoridades estão alocando mais de 500 milhões de euros para garantir a segurança dos edifícios e construções na área. Um alerta amarelo ainda está em vigor na região, onde vivem 80 mil pessoas. Há a chamada Zona Vermelha, que é a área mais perigosa, com 1.250 casas. E todas estarão sob alto risco sísmico se houver uma erupção. Além disso, mais do que o dobro delas estará em risco médio. A Itália é um país propenso a atividades sísmicas. E Pozzuoli é uma área densamente povoada que está localizada em um dos supervulcões mais perigosos da Europa. Campi Flegrei tem 24 crateras subterrâneas ocultas e supera o mais conhecido Vesúvio.
Sim, o mesmo que varreu a antiga cidade romana de Pompeia da face da Terra em 79 d.C. Essa cidade prosperou perto da base do Monte Vesúvio, na Baía de Nápoles. Na época do início do Império Romano, 20 mil pessoas viviam em Pompeia. Eram comerciantes, fabricantes, agricultores e outros. O solo da região era rico e fértil, por isso havia muitos pomares e vinhedos. Estranhamente, ninguém sabia que essa terra preta era o legado de uma erupção anterior do Monte Vesúvio. A área era o destino de verão favorito dos romanos ricos. Infelizmente, ao meio-dia do dia 24 de agosto do ano de 79, toda essa prosperidade chegou ao fim. O pico do Monte Vesúvio explodiu, lançando uma nuvem em forma de cogumelo de 16 km de altura de cinzas e pedras pómeas na estratosfera. Durante as 12 horas seguintes, a erupção causou estragos na cidade. Cinzas vulcânicas e uma chuva de pedras pómeas, algumas das quais tinham 7,5 cm de diâmetro, inundaram Pompeia. Isso forçou os ocupantes da cidade a fugir aterrorizados. Cerca de 2.000 pessoas se esconderam em estruturas de pedra e porões, paralisadas pelo medo. Elas esperavam passar a erupção. Quem sabe, se tivessem decidido deixar a cidade imediatamente após o início dela, teriam tido alguma chance de sobreviver. Um vento oeste protegeu a cidade dos primeiros estágios. Mas logo, uma nuvem gigante de cinzas quentes e gás desceu pela encosta oeste do Vesúvio. Ela engolfou a cidade, queimando tudo em seu caminho. Essa nuvem desastrosa foi seguida por uma inundação de lama vulcânica e rocha, que enterrou tudo completamente. Como se o vulcão estivesse se certificando de que ninguém sobreviveria. Uma nuvem de gás tóxico foi derramada em Pompeia, acabando com a vida de alguns sobreviventes no dia 25 de agosto. Um fluxo de rochas e cinzas se seguiu, derrubando telhados e paredes e transformando a cidade em um cemitério gigante. Quando um dos supervulcões entra em atividade, as consequências costumam ser catastróficas. Eles já tiveram, pelo menos uma vez, uma com um índice de explosividade vulcânica de 8, que é o maior número registrado. E geralmente são extremamente grandes, sem nenhum cone. Isso se deve ao fato de que, em geral, são os restos de câmaras de magma gigantescas que uma vez explodiram, deixando para trás uma caldeira. Elas geralmente estão localizadas sobre pontos quentes e aparecem quando grandes volumes de magma estão tentando escapar das profundezas do subsolo, eventualmente, e rompem pela superfície da Terra. Às vezes, todo esse magma fica preso, incapaz de romper a crosta do planeta. E então, enormes poças de magma pressurizado se acumulam a uma profundidade de vários quilômetros. A pressão continua aumentando porque mais e mais magma está tentando chegar à superfície. Em um determinado momento, ocorre uma supererupção. A mais recente ocorreu na Nova Zelândia. Bem, quando digo recente, estou me referindo a cerca de 26.500 anos atrás. Foi quando um supervulcão sob a superfície do Lago Taupo lançou no ar mais de 1.250 quilômetros cúbicos de cinzas e pedras pómeas. Imagine 500 mil grandes pirâmides de Gizé voando ao mesmo tempo. Essa é a força incrível dessa erupção. Mas a coisa mais empolgante e confusa foi que o vulcão Taupo não explodiu simplesmente como muitos outros. No início, tudo estava correndo normalmente. Toneladas e mais toneladas de magma pressurizado haviam se acumulado sob a superfície e a pressão estava ficando cada vez mais alta. Mas depois que a rocha rachou e a primeira porção de lava saiu da cratera, algo deu errado e o supervulcão fez uma pausa. Apenas alguns meses depois, a desastrosa erupção sacudiu o solo. Milhares de toneladas de lava, rochas e cinzas voaram alto na atmosfera. O padrão incomum do Taupo ainda confunde os cientistas. A erupção na caldeira de Toba, na Indonésia, há 75 mil anos, foi a maior dos últimos 2 milhões de anos. Os especialistas estimam que pode ter liberado centenas de milhares de toneladas de ácido sulfúrico, o que pode até ter causado um resfriamento de vários graus na superfície do planeta. Mas, atualmente, o impacto é difícil de ser detectado por causa das geleiras que cobriram o solo depois. Há também vários dos chamados supervulcões, que ainda não fizeram jus a esse nome porque nunca produziram nenhuma supererupção. Por exemplo, em 1883, o indonésio Krakatoa explodiu.
o impacto rasgou as paredes dele, e a água fria do mar entrou em seu interior derretido. A diferença de temperatura fez com que ele explodisse com um estrondo ensurdecedor, ouvido claramente a 4.828 quilômetros de distância na Austrália. Isso fez com que a explosão ganhasse o título de som mais alto da história. Mas, embora as consequências desse evento tenham sido realmente catastróficas, ainda não foi poderoso o suficiente para ser chamado de super erupção. Teve apenas um índice de explosividade vulcânica de 6. Há também o Mauna Loa, um vulcão escudo, o que significa que não produzirá erupções explosivas. No entanto, seu tamanho torna esse monstro extremamente perigoso. No momento, ele parece estar em paz com seus arredores. Os equipamentos de pesquisa não mostram nenhum sinal de atividade no Mauna Loa. Mas se entrasse em erupção repentinamente, os fluxos de lava poderiam atingir o oceano e os locais mais populosos e turísticos, como Captain Cook, muito rapidamente, em questão de horas. Na última vez que o vulcão entrou em erupção, a lava chegou até os arredores de Hilo, no outro lado da ilha. É lá que está localizada a Universidade do Havaí. Felizmente, as pessoas tiveram algumas semanas de aviso para se preparar para o desastre. Ao longo de sua história registrada, o Mauna Loa tem entrado em atividade com bastante regularidade, quase a cada 6 anos. O lado positivo é que os vulcões da Big Island, incluindo o Mauna Loa, não são muito voláteis. Isso se deve ao fato de serem do tipo escudo, que receberam esse nome porque não são realmente muito altos e se assemelham ao escudo de guerreiro colocado no chão. Eles são formados por lava muito fluida. Ela viaja muito mais longe e forma fluxos muito mais finos do que a que entra em erupção em um extratovulcão, que tem formato cônico e é alto, como o infame Krakatoa, na Indonésia. Portanto, se o Mauna Loa entrar em atividade, provavelmente não haverá nuvens de cinzas ou toneladas de detritos. O mais perigoso será a lava. Como o Mauna Loa é do tipo escudo, ela é extremamente fluida e volumosa, o que permite que flua longe e rapidamente. Um dos poucos lugares para os quais você ainda não viajou é um vulcão. Trata-se de uma abertura na crosta terrestre, por onde gases quentes, rocha derretida e outras coisas saem para a superfície do planeta. Mas de qual tipo você escolheria? Eles são diferentes. O vulcão escudo, por exemplo, é quase inteiramente composto por fluxos solidificados de lava. O domo vulcânico é formado por pequenas massas de lava que são muito grossas para percorrer longas distâncias. Tem também o cone de escória, o mais simples que existe. Ele é composto por bolhas de lava quase sólidas que irrompem por uma única abertura. Essa lava é ejetada no ar com grande força. Depois, se quebra em vários fragmentos minúsculos que se solidificam e caem de novo em forma de escória. Com o tempo, formam uma estrutura oval ou circular cônica redonda ao redor da abertura, que raramente tem mais que 300 metros. Mas e se você preferisse uma coisa mais impactante? Que tal viajar para dentro de um estratovulcão? Ele é gigante, íngreme, poderoso. Assim que escolhe o tipo, você também resolve visitar um ativo, que está em erupção neste momento. O que está observando agora é chamado de avalanche brilhante. Ele acabou de cuspir uma porção gigante de lava, que criou um fluxo piroclástico. A temperatura pode alcançar insanos 700 graus. Você vê esse fluxo se formando a partir de fragmentos de rocha e descendo pelo flanco do vulcão a uma velocidade de centenas de quilômetros por hora. Estão chovendo cinzas na Terra, como se fosse uma neve cinzenta empoeirada. As vulcânicas são compostas por pequenas partículas de rocha pulverizada, vidro vulcânico e minerais. Quando se misturam à água de riachos e rios das montanhas, surgem correntes de lama furiosas. Apesar de todas essas coisas assustadoras, você se aproxima cada vez mais. Ainda bem que seu corpo está protegido por um macacão que suporta qualquer temperatura. Quanto mais perto chega, mais fumarolas vê. Elas são furos e rachaduras na base do vulcão e na subida dele, e emitem nuvens gigantes de vapor e gases vulcânicos, dióxido de carbono e dióxido de enxofre. Algumas rachaduras são tão grandes que daria para entrar nelas e dar uma olhadinha dentro do monstro. Mas você tem um destino diferente, a cratera. No caminho, avista uma estrutura cônica estranha ao lado do vulcão. Deve ser um cone secundário, também conhecido como cone parasita. Ele se forma ao redor de aberturas secundárias que alcançam a superfície de vulcões muito grandes.
Nesse caso, uma erupção pode ocorrer não só na abertura principal na parte de cima, mas também nessas aberturas adicionais. De qualquer modo, não é para lá que você está indo. Pouco depois, chega a cratera. Ela parece uma bacia gigante. Quando alcança a borda e olha para dentro, vê que essa bacia é super profunda. A abertura de lava, que é para onde você precisa ir, fica no fundo da cratera. Mas antes de pular para dentro da abertura, vê alguns tubos estranhos escondidos sob o fluxo de lava. São tubos, passagens naturais por onde a lava líquida viaja debaixo da superfície do fluxo. Você resolve mudar o trajeto e seguir um desses túneis. É o tubo principal. Também vê vários tubos menores. Eles fornecem lava para um ou mais fluxos. Se o vulcão não estivesse em erupção nesse momento, iria escorrer para baixo, para o fim desse sistema. As passagens ficariam com marcas dela nas paredes. O piso ficaria achatado e estalactites ficariam penduradas no teto. Mas ainda há espaço vazio acima do fluxo de lava. Isso porque ela erodiu para baixo, tornando o tubo mais profundo. Mas agora você precisa voltar. Por isso pega a próxima entrada e retorna para a cratera. Então espera o monstro cuspir mais uma poção de lava fervente e mergulha na garganta dele. É a entrada do vulcão. Lava e cinzas vulcânicas são ejetadas daqui. A garganta é larga, então você desce confortavelmente até o fundo dela. Ao seu redor, a lava reluz em vermelho e laranja. Isso porque quando ela é cuspida para a superfície, a temperatura pode alcançar 1.200 graus, suficiente para derreter ferro. Você desce para a abertura principal. Esse é o ponto fraco na crosta do nosso planeta. Lá o magma escaldante consegue escapar da câmara e chegar à superfície. Enquanto desce cada vez mais pela abertura, você avista alguns seals. Às vezes a lava entra nas rachaduras da crosta, empoça e cristaliza. Dessa maneira, são criados depósitos de cinzas e lava solidificada. Isso é chamado de seal. Pouco depois, você chega à câmara de magma, uma piscina grande de rocha derretida. Esta na qual está agora é bem rasa, porque não é a principal. Após descer mais vários quilômetros pela abertura, chega a outra câmara de magma. E é gigante. Ela alimenta a menor que fica abaixo da base do vulcão. A câmara principal de magma se localiza na crosta terrestre e pode ter de 5 a 70 quilômetros de profundidade. A rocha derretida de lá fica sempre sob pressão extrema e a temperatura interna é incrivelmente alta. Com o tempo, a rocha ao redor da câmara começa a quebrar, o que cria saídas para o magma. E como isso é feito de um material muito menos denso que a rocha ao redor, passa pelas rachaduras até chegar à superfície. Então, sai da câmara principal e sobe para a que fica em cima. Depois, atinge a superfície com uma erupção poderosa. Você explora a câmara de magma e depois resolve ir mais fundo, até onde toda a rocha derretida entra na câmara de magma. Agora está se movimentando pela crosta. O vulcão fica localizado em terra. É por isso que sua viagem leva mais tempo do que se estivesse viajando pela crosta oceânica. Ela só tem de 5 a 10 quilômetros de largura. Mas a continental é muito mais grossa. Pode ter até 45 quilômetros de espessura em alguns lugares. Enquanto você passa por ela, observa sua cor clara. Ela tem esse tom porque é composta mais por granito. Se estivesse na crosta oceânica, o material ao redor seria escuro ou quase preto, pois tem uma composição diferente. Quanto mais você desce, mais quente fica. Claro, a temperatura aqui não é tão alta quanto a da câmara de magma. Mas ainda assim, na fronteira com o manto, seu termômetro mostra 400 graus. Uma profundidade de cerca de 30 quilômetros, você chega à fronteira entre a crosta e o manto superior da Terra. Lá, a pressão atinge impressionantes 10.000 atmosferas. É de lá que o magma sai. Você pode encerrar sua jornada e voltar para a superfície, mas sua curiosidade fala mais alto. Você resolve descer mais, indo em direção ao manto da Terra. A próxima camada no seu caminho é o manto. Ele corresponde a 2/3 da massa terrestre e a 84% do volume do planeta, com 3.000 quilômetros de espessura. A rocha mais próxima da parte interna dele é semissólida, igual a uma bala de caramelo. A parte superior, bem como a crosta, é quebrada em pedaços gigantes. Parece um quebra-cabeça colossal. São as placas tectônicas. Elas se movimentam a uma velocidade de 2,5 a 5 centímetros por ano. Você está se deslocando pelo manto superior e sente a temperatura subir para 870 graus. Perto da fronteira com o núcleo, já são 4.000 graus.
A pressão no manto inferior atinge 240 mil atmosferas. Você sentiria a mesma pressão se 3.300 elefantes formassem uma torre em cima da sua cabeça. A uma profundidade de 3.000 quilômetros, vê a fronteira entre o manto e o núcleo externo. As entranhas do planeta que estão ao seu redor são aquecidas a 5.000 graus. Essa temperatura é alta o suficiente para manter o núcleo externo líquido. Lá, a pressão é de quase 2 milhões de atmosferas. Mas isso não é suficiente para solidificar o ferro do núcleo de novo. O externo tem 2.400 quilômetros de espessura. Ele se agita, formando correntes gigantes e turbulentas, e gera um campo magnético. No núcleo externo, o campo magnético da Terra é 50 vezes mais poderoso do que na superfície. Agora você está a mais de 5.000 quilômetros abaixo do chão, e já chegou ao núcleo interno, uma esfera de metal sólido de cerca de 2.400 quilômetros de diâmetro. Ele é imensamente denso e gira mais rápido que o resto do planeta. A temperatura ali é tão alta quanto a superfície do Sol, 5.400 graus Celsius, e a pressão é 3 milhões de vezes maior que a da superfície. O núcleo levou cerca de 500 milhões de anos para se formar, o que significa que é bem mais novo que algumas partes da crosta. Quando pensamos em vulcões ativos, uma região nos vem à mente: o Anel de Fogo no Oceano Pacífico. 3/4 dos vulcões da Terra ficam dentro desse cinturão. Compare a área com a Austrália, que não tem nenhuma atividade vulcânica. O velho continente da Europa também é calmo, ou pelo menos gostamos de pensar assim. Você consegue adivinhar qual é o vulcão mais ativo da Europa? Se pensou no Monte Etna, na ilha da Sicília, acertou! Esse vulcão entrou em erupção cerca de 200 vezes e está longe de estar dormindo nas últimas décadas. Na última vez, isso aconteceu em agosto de 2013. A montanha mais alta no Mediterrâneo tem 500 milhões de anos. Mas na Islândia, há um vulcão muito mais jovem. Ele entrou em ação no dia 10 de julho de 23. À tarde, 3 fissuras apareceram no solo em uma península no sudoeste da ilha. Isso foi na base de um pequeno pico de montanha. Seu nome significa pequeno carneiro no idioma local. O vulcão expeliu lava derretida para o alto. Também havia plumas de gás na área. Mas a comunidade científica não ficou surpresa com o evento. Eles já sabiam muito sobre a área vulcânica que se estende entre as cidades de Reykjavik e Keflavik. Seu nome é difícil de pronunciar. Ele já tinha entrado em erupção durante os 2 verões anteriores. Essa atividade ocorreu após 8 séculos de dormência. Nos dias que antecederam a última erupção, os sismólogos, os cientistas que estudam terremotos, registraram mais de 12.000 tremores. Quando o solo foi aberto em julho de 2023, as fissuras tinham mais de 1,5 km de comprimento. Na manhã seguinte, 2 delas se fecharam. Toda a lava estava agora saindo da última fissura. Ela se transformou em um cone alongado, a forma mais simples de um vulcão que todos nós conhecemos. A lava logo encheu uma grande cratera. Ela cresceu quase 30 metros de altura na primeira semana e ainda está crescendo. Na noite em que a erupção começou, a lava se espalhou em todas as direções. Suas cinzas incendiaram o musgo seco nas proximidades. As autoridades locais fecharam a área ao redor. Havia gases tóxicos dos vulcões e fumaça do musgo em chamas. Os bombeiros se aglomeraram na área. Depois de uma semana, eles declararam a área segura. Os visitantes logo chegaram para testemunhar o nascimento do vulcão mais jovem da Europa. Essa forma de turismo é bastante desenvolvida na Islândia. Pessoas de todo o mundo vêm para observar os vulcões ativos. A Terra do Fogo e do Gelo é o lar de mais de 130 vulcões. Cerca de 30 deles estão ativos. Sei o que você está pensando agora. Será que o turismo em vulcões é seguro? Na Islândia, é. As autoridades do país pesquisam e monitoram constantemente todos os pontos críticos. A ilha é pontilhada por várias dezenas de estações sísmicas. Elas ajudam os pesquisadores a prever com precisão futuras erupções. E os serviços de emergência estão acostumados a esse tipo de evento. Eles podem isolar rapidamente as zonas de perigo. Isso é o que aconteceu em 2010. O vulcão no sul da Islândia, cujo nome todos se esforçavam para pronunciar, entrou em erupção. Ele expeliu uma nuvem de vapor e cinzas com 11 quilômetros de altura.
Não era uma época divertida para quem estava viajando de avião. Os ventos levaram a enorme nuvem para sudeste em direção ao norte da Europa. Muitos países fecharam seu espaço aéreo por vários dias por motivos de segurança. O vulcão entrou em erupção em março, mas a Terra estava tremendo desde janeiro do mesmo ano. Assim, os sismólogos sabiam que uma erupção estava se aproximando. Quando se trata do vulcão mais jovem do continente, a infraestrutura turística já está lá. Os visitantes podem deixar seus carros em um estacionamento. Em seguida, fazem uma caminhada de 5 horas. Isso leva a um deck de observação. Os turistas ficam tão perto do epicentro que podem sentir a névoa de calor da cratera. A visão é ainda mais impressionante à noite. A segurança nunca é uma preocupação. Os cientistas traçam regularmente mapas de perigo que delineiam as bordas dos campos de lava. Dessa forma, os visitantes que seguem as regras nunca estão em perigo. Mais de uma semana após o início da erupção, uma seção da cratera desmoronou. A lava fluiu morro abaixo, a oeste do vulcão. Esse rio majestoso e ardente é lava de movimento lento. Os cientistas o classificam como um tipo AA. O termo é havaiano. Ele descreve a lava basáltica que tem uma superfície áspera e quebradiça. O fluxo é composto de blocos de lava quebrados que são chamados de clinkers. Eles caem à medida que a substância flui. Isso revela as áreas quentes e avermelhadas. As seções mais frias da lava são de cor cinza e preta. Quando avança, produz um som característico, como o de vidro se estilhaçando. Quase um mês após a erupção do novo vulcão, obtivemos imagens aéreas de um fenômeno interessante. Um tornado se formou diretamente sobre o fluxo de lava. Isso ocorre devido às altas temperaturas na área. Quando as condições são adequadas, uma coluna de ar aquecido pode facilmente se transformar em um mini tornado. Os cientistas observaram um evento semelhante acontecer durante a erupção de 18 anos do Monte Kilauea, no Havaí. Os campos de lava da segunda maior ilha da Europa contam a história da criação da Islândia. Ela fica acima do local onde as placas da América do Norte e da Eurásia se encontram. As placas tectônicas são pedaços enormes e rochosos da camada mais externa da Terra. Existem aproximadamente 20 delas. Elas repousam sobre uma camada de rocha parcialmente derretida. Toda a lava que vemos na superfície começa sua jornada aqui. Pode-se dizer que essas placas flutuam sobre rocha derretida. Seus limites são instáveis. Quando duas placas se chocam uma contra a outra, elas liberam enormes quantidades de energia. A formação de vulcões é um dos resultados. Esses são locais onde a rocha derretida sobe para a superfície. A Islândia começou a se formar há cerca de 60 milhões de anos. As placas tectônicas sob o oceano se separaram. Uma quantidade suficiente de lava se acumulou na superfície para criar um solo sólido. Essa rocha antiga está sob as ondas hoje. À medida que a nova lava atinge a superfície e esfria, ela empurra a rocha antiga para longe do centro da ilha. É por isso que as partes mais antigas da Islândia não têm 60 milhões de anos, mas apenas 16 milhões. Os campos de lava ativos são jovens em termos geológicos. Alguns deles têm menos de 1000 anos de idade. Os cientistas consideram a ilha um ponto quente para vulcões. O trocadilho é intencional. Quase um terço da lava basáltica que atingiu a superfície da Terra na história registrada veio de erupções islandesas. Enxames de fissuras, como os que aconteceram à erupção de 22/3, cobrem 30% do país nórdico. Por esse motivo, apenas um quarto da ilha é habitada. Os vikings nórdicos foram os primeiros povos a se estabelecer na Islândia no início do século X. A natureza lhes deu uma grande festa de boas-vindas. Apenas alguns anos após sua chegada, eles testemunharam uma das maiores erupções vulcânicas da história. Os vikings vinham de uma região sem vulcões, portanto não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Atualmente, os islandeses estão acostumados a tais eventos. Isso é bom porque sua terra natal está entrando em uma nova era de atividade vulcânica. Os vulcanólogos suspeitam que os eventos recentes são uma introdução a décadas de erupções mais frequentes. A península, que abriga o vulcão mais jovem da Terra, fica a apenas 17 quilômetros a sudoeste da capital da Islândia. Ele está inativo há muito tempo. As erupções atuais são um lembrete de que os processos naturais que criaram a Islândia ainda estão em andamento. Recentemente, cientistas descobriram que existe uma ligação histórica entre as erupções vulcânicas no norte da Europa e as geleiras. Nosso planeta passou por pelo menos 5 grandes eras glaciais. Esses foram períodos excepcionalmente longos em que a temperatura média da Terra caiu. O resultado foi a expansão das camadas de gelo no norte da Europa e na América do Norte.
A última era glacial terminou há cerca de 10 mil anos. Os pesquisadores ainda estão tentando entender completamente como esses períodos glaciais afetam a atividade vulcânica. Eles suspeitam de que o peso de todo esse gelo interrompe o fluxo de magma no subsolo. Quando as geleiras recuam, a pressão aumenta. Isso facilita o fluxo da lava para cima, para a superfície, onde ela explode. Aconteceu na Islândia, em uma sexta-feira, dia 19 de março de 2021, às 20h45. A cerca de 30 quilômetros a sudoeste da capital, de repente a rocha derretida começou a jorrar, vindo por baixo da superfície. Fontes de lava brilhantes iluminaram o céu à noite. Um vulcão nesse vale finalmente acordou depois de quase 800 anos de sono profundo. Dividimos os vulcões em 3 categorias: ativos, dormentes ou extintos. Cerca de 1.900 deles em todo o mundo são considerados ativos. Isso significa que entraram em atividade em um passado recente e provavelmente farão isso novamente em um possível futuro próximo. Os dormentes não entram em erupção há muito tempo, mas isso ainda poderá acontecer no futuro. Você poderia dizer que eles estão dormindo. Quanto aos extintos, esses caras não fazem nada há mais de 1 milhão de anos. A erupção na Islândia não foi super explosiva. E tudo isso aconteceu a 10 quilômetros da cidade mais próxima. Então, todos estavam perfeitamente seguros. Muitos até foram ver de perto, enquanto outros visitantes, mais corajosos, tentaram fritar ovos e bacon na lava. Apenas tome cuidado para não queimar seu café da manhã. A lava pode chegar a mais de 1.250 graus. Ela queima tudo pelo caminho. No entanto, também produz algumas das terras mais férteis para a agricultura. Essa erupção deu uma quantidade relativamente pequena de lava no início, mas ela se espalhou pelo vale em diferentes direções, formando uma espécie de escudo que cresce constantemente. Você nunca pode realmente prever o quão rápido um fluxo de lava será até que o veja. Tudo depende da espessura dela e de quão íngreme é a encosta da montanha. A lava pode escorrer lentamente a cerca de 100 metros por segundo, uma fração da velocidade média de caminhada de uma pessoa, ou fluir a até 48 km por hora, o que nem mesmo a pessoa mais rápida do planeta consegue ultrapassar. Mas a lava nem é a coisa mais perigosa sobre os vulcões, e sim os gases tóxicos expelidos. Eles se espalham mais rápido e vão mais longe do que o fluxo da lava. No caso da Islândia, felizmente o vento soprou esses gases para longe das áreas residenciais. Os cientistas não ficaram surpresos com a erupção. Eles também sabiam que ela estava chegando. Terremotos cada vez mais fortes sacudiram essa área nos últimos 15 meses. Foram 50 mil terremotos apenas nas 3 semanas que antecederam a erupção. São 100 por hora. O vulcão está ativo desde março e os geólogos dizem que as erupções constantes na área podem durar semanas, meses, anos ou até mesmo décadas. O Monte Shasta está entre os 5 vulcões mais perigosos dos Estados Unidos. Então, os geólogos estão de olho nele. A última erupção foi em 1250. Eu não estava por perto naquela época, mas ele entra em atividade a cada 600 a 800 anos. O que significa tic-tac, que pode acontecer a qualquer momento. A cerca de 1 hora de Portland, em Oregon, há um vulcão ativo que entrou em erupção pela última vez no século XIX. Da próxima vez que explodir, os cientistas acreditam que ele produzirá maiores quantidades de cinzas e poeira. Isso poderá causar um apagão elétrico e tornar a água imprópria para beber na região. Mas os especialistas prestam muita atenção no Monte Hood. Eles poderão dar muitos avisos para que as pessoas possam reagir a tempo. O Kilauea é um dos mais ativos do mundo. Ele está em erupção quase constante desde 1983, uma das mais longas conhecidas na Terra. É o vulcão terrestre mais jovem do Havaí. Os vulcões podem levar milhares de anos para se formar, mas outros podem surgir praticamente da noite para o dia. Um deles, no México, entrou em atividade em um campo aberto em 1943 e começou a crescer a partir daí. Em um ano, tinha quase 457 metros de altura. Quando as erupções finalmente pararam, 9 anos depois, o monte havia atingido mais de 2.804 metros. O Monte Fuji é um símbolo icônico do Japão. A última vez que entrou em erupção foi em 1707 e jorrou uma chuva de pedras incandescentes a até 95 quilômetros de distância. Se algo semelhante acontecesse hoje, Tóquio estaria nas proximidades.
O Monte Fuji fica bem no Círculo de Fogo, aquela região em forma de ferradura no Oceano Pacífico, cheia de vulcões ativos e terremotos. De uma ponta a outra, a área tem quase 40 mil quilômetros de comprimento, que poderia cobrir todo o Equador da Terra. Em janeiro de 2020, o Taal, nas Filipinas, começou a cuspir lava, jorrando enormes nuvens de cinzas a 800 metros de altura. A erupção até desencadeou um fenômeno raro, uma tempestade suja. É quando a nuvem de fumaça acima do vulcão produz seus próprios raios. A chance de tsunamis vulcânicos também era alta, pois eles são geralmente causados por movimentos tectônicos que ocorrem devido à atividade vulcânica. O Taal entrou em erupção mais de 30 vezes nos últimos 450 anos. Este vulcão no Equador entrou em atividade pela última vez em 2016. Os cientistas acreditam que ele possa estar mostrando alguns dos primeiros sinais de alerta de magma se movimentando. Trata-se de um estratovulcão ativo, um tipo específico em formato de cone, com lados íngremes que se forma a partir de lava pegajosa que não flui tão facilmente. Essa lava circula pelo respiradouro, resfriando e se acumulando para formar essas paredes íngremes. Esse tipo tem maior probabilidade de produzir erupções explosivas, como as que vemos nos filmes. Ruapehu é o parque nacional mais antigo da Nova Zelândia. Trata-se de um paraíso vulcânico, onde é possível ver de perto crateras fumegantes, lagos magníficos e formações rochosas incomuns. A última erupção foi em 2007 e ocorreram 10 delas desde meados do século XIX. Mas erupções, fluxos de lava e gases tóxicos não são os únicos perigos que vêm dos vulcões. Também existe uma coisa chamada Yahar, uma espécie de fluxo de lama vulcânica de detritos. Entre as erupções, a neve derrete e um lago se forma na caldeira. Se a última atividade levou lama, cinzas e pedras para dentro do lago, ele fica perigosamente cheio. Nesse caso, apenas uma barragem temporária o segura. A Indonésia tem o maior número de vulcões ativos do mundo, incluindo um chamado Anak Krakatoa, significa filho de Krakatoa, e seu famoso pai não está longe. Um enorme tsunami em 2018 acordou parcialmente o Júnior. Uma ideia assustadora, já que o Sênior teve uma das erupções mais fortes já vistas no planeta em 1883. O estouro do Krakatoa foi o som mais alto já ouvido. Pessoas a mais de 3.280 quilômetros de distância puderam escutar a explosão. A onda sonora circulou o globo 7 vezes. E os cientistas dizem que é difícil prever os padrões de atividade dessa fera. O Monte Yasur, em Vanuatu, é um dos poucos vulcões no mundo onde se pode ver um lago de lava. Os turistas vão até lá para espiar pela borda e dar uma olhada no lago borbulhante e ardente lá embaixo. Bem, exceto quando a atividade vulcânica vai para os níveis 3 e 4 de 5. Isso significa que no local há terremotos mais intensos, tremores vulcânicos ou ejeções de vapor, gás ou cinzas. Então, esse lugar é uma zona proibida porque... Este vulcão, no Congo, tem o maior e mais ativo lago vulcânico do mundo. E toda aquela lava é extraordinariamente fluida, o que significa que viaja mais rápido e mais distante do que o material que sai da maioria dos vulcões. Certamente não está entre os mais altos, mas o Erta Ali, na Etiópia, é o único a ter um lago de lava quase constante, o que é muito raro. Os moradores o chamam de Montanha Fumegante, porque seu lago de lava costuma causar erupções. Ele fica perto da depressão Danakil, um dos lugares mais quentes do nosso planeta. O Merapi entra em atividade regularmente desde meados do século XVI e ajuda os cientistas a realizarem pesquisas fundamentais sobre como funcionam as erupções e como eles podem avisar as pessoas a tempo. Depois de ficar adormecido por um tempo, este vulcão no centro do México voltou à vida em 1994. Desde então, tem produzido enormes fluxos de lama e fortes explosões em intervalos imprevisíveis. No passado, enormes erupções vindas desse gigante enterraram cidades e pirâmides antigas inteiras. Imagine ficar em um hotel e acordar com a vista magnífica de um enorme vulcão coberto por rios brilhantes de lava e nuvens de cinzas. Quando diminui o calor, os visitantes dessa área da Guatemala podem até assar alguns marshmallows lá. Um dos vulcões mais ativos da Terra fica em uma pequena ilha ao norte da Sicília, o Stromboli. Já tem erupções regulares, junto com lava brilhante vinda de aberturas dentro da cratera. Não muito longe fica o Etna, o mais ativo da Europa e um dos maiores continentais do mundo. A propósito, a Terra definitivamente não é o único planeta com vulcões. O maior do nosso sistema solar fica em Marte. Ele cobriria todo o estado do Arizona.
e é quase 3 vezes mais alto do que o Monte Everest. Uau! Não olhe para baixo! A maior região vulcânica da Terra não está na África ou no Japão, mas sob o gelo da Antártica. Os cientistas descobriram 138 vulcões em sua parte ocidental, e se eles decidirem se tornar selvagens, você certamente perceberá. Afinal, podem derreter grandes quantidades de gelo que se deslocarão para o oceano, aumentarão seu nível e tornarão nosso planeta inabitável para os seres humanos. Mas antes de arrumar suas coisas para voar para outro planeta, ouça. Apenas 2 dos vulcões da Antártica são oficialmente classificados como ativos atualmente, e seria necessária uma série de erupções década após década para causar um impacto sério em todo o mundo. O Monte Erebus, um dos 2 vulcões da Antártica atualmente em atividade, ostenta orgulhosamente o título de ativo mais ao sul do mundo. Ele está em erupção contínua desde pelo menos 1972. Emite plumas de gás e vapor, e às vezes até lança rochas, algo que os cientistas chamam de erupções estrombolianas. Uma de suas características mais interessantes é um lago de lava em uma de suas crateras no cume, com um material derretido na superfície. Esse tipo de lago é bastante raro, porque precisa de certas condições para garantir que a superfície nunca congele. O segundo vulcão ativo é a Ilha Decepção, uma massa de terra em forma de ferradura. Na verdade, é a caldeira de um deles que entrou em erupção pela última vez há mais de 50 anos. Os cientistas que o monitoram dizem que ele não deve entrar em atividade tão cedo. A Antártica também tem muitas fumarolas. Essas são aberturas vulcânicas que liberam gases e vapores no ar. Nas condições certas, podem expelir material suficiente para construir torres de gelo fumarólico de até 3 metros de altura. Os pesquisadores ficam de olho nos vulcões da Antártica com sismômetros que detectam quando a Terra começa a tremer devido à atividade vulcânica. Às vezes, também usam tecnologia mais complicada, mas tudo isso é realmente desafiador devido à distância dessa região polar e à dificuldade de chegar lá. É por isso que ninguém pode prever quando um dos vulcões do continente que está dormindo poderá entrar em erupção. Podemos adivinhar como seria esse despertar se analisarmos os eventos de quase 20 mil anos atrás. Então, vamos lá? Um dos vulcões adormecidos da Antártica, o Monte Takae, teve uma série de erupções e expeliu uma boa quantidade de halogênios ricos em ozônio naquela época. Alguns cientistas dizem que esses eventos aqueceram o hemisfério sul. As geleiras começaram a derreter e ajudaram a terminar a última era glacial. Para que esses eventos se repitam, precisaríamos de uma série de erupções com substâncias ricas em halogênios de um ou mais vulcões que agora estão acima do gelo. É um cenário improvável, mas como já aconteceu no passado, não é totalmente impossível. Quanto aos que se escondem sob uma espessa camada de gelo, parece que seus gases dificilmente chegariam à atmosfera, mas seriam fortes o suficiente para derreter enormes cavernas na base do gelo e produzir uma grande quantidade de água derretida. O manto de gelo da Antártica Ocidental é úmido e não está congelado em seu leito, portanto essa água derretida funcionaria como um lubrificante e colocaria o gelo sobreposto em movimento em breve. O volume de água que até mesmo um grande vulcão geraria dessa forma não é nada comparado à quantidade de gelo acima dele, portanto uma única erupção não faria diferença. Mas vários vulcões em atividade perto ou embaixo de qualquer um dos grandes fluxos de gelo da Antártica Ocidental fariam. Essas correntes são rios de gelo que levam a maior parte da água congelada da Antártica para o oceano. Se elas mudarem sua velocidade e trouxerem quantidades incomuns de água para o oceano, seu nível aumentará. À medida que o gelo se torna cada vez mais fino, haverá mais e mais novas erupções. Os cientistas chamam isso de efeito de fuga. Algo parecido ocorreu na Islândia. O número delas aumentou quando as geleiras começaram a recuar no final da última era glacial. Portanto, parece que para que haja mudanças maciças, vários vulcões poderosos acima do gelo com gases cheios de halogênios precisam entrar em atividade com poucas décadas de diferença e permanecer fortes por muitas dezenas ou centenas de anos. A Antártica armazena cerca de 80% de toda a água doce do mundo, e se toda ela fosse derretida, o nível global do mar aumentaria em quase 60 metros. E então teríamos que procurar um novo planeta para viver. Mas esse é um cenário improvável. É mais provável que as erupções sob o gelo lubrifiquem as correntes e levem a água para o oceano, mas isso não seria o fim do mundo. No entanto, um supervulcão muito forte, bastante furioso, poderia fazer isso, o que já aconteceu no passado. Há mais de 200 milhões de anos, o mundo passou por uma grande transformação. Não com uma, nem com duas, mas 4 erupções vulcânicas maciças em grandes pulsos.
O supervulcão chamado Kemp estava entrando em atividade repetidamente há 600 mil anos. Tudo aconteceu em Rangalia, um grande pedaço de terra que costumava ser um vulcão supermassivo que se estendia pelo que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. E não foram a lava ou as cinzas vulcânicas que arruinaram o meio ambiente. A erupção fez os níveis de carbono dispararem. O planeta nunca mais seria o mesmo. Essa atividade vulcânica pode ter ajudado os dinossauros a se transformarem de criaturas do tamanho de gatos em gigantes que vimos em Jurassic Park. E deu início a uma estação chuvosa de 2 milhões de anos, o que fez com que o mundo inteiro ficasse quente e úmido, e os dinossauros adoraram. Os pesquisadores mergulharam fundo nas camadas de sedimentos sob um antigo lago na Ásia para descobrir esses segredos. Eles encontraram traços de cinzas vulcânicas e mercúrio, sinais claros dessas erupções épicas. Havia assinaturas de carbono mostrando enormes picos nos níveis de dióxido de carbono. Isso fez com que a atmosfera ficasse tostada e a chuva caísse. A má notícia é que outra erupção como essa pode acontecer. O supervulcão sob o Parque Nacional de Yellowstone está dormente há quase 70 mil anos. Mas se acordar, será muito mais catastrófico do que a atividade vulcânica do Monte St. Helens, em 1980. Ela é considerada a mais desastrosa da história dos Estados Unidos. Isso ocorreu após 2 meses de terremotos e injeção de magma abaixo do vulcão, que enfraqueceu e destruiu toda a face norte da montanha. A coluna de erupção atingiu mais de 24.300 metros na atmosfera e espalhou cinzas por 11 estados dos Estados Unidos e várias províncias canadenses. A última erupção do Yellowstone foi 1000 vezes maior que essa. O solo acima da região fica em um ponto quente feito de rocha derretida e semi-molhada chamada magma. Esse material flui para uma câmara abaixo do parque, entre 6 e 9 quilômetros de profundidade, fazendo com que o solo inche como um balão. Mas depois, ao esfriar, o solo volta ao seu estado normal. Os observadores de vulcões estão atentos a isso há um século e notaram que o solo se elevou cerca de 25 centímetros há cerca de 20 anos. Mas desde 2010 está voltando a descer. Especialistas dizem que não há grandes erupções no horizonte, portanto o dia do juízo final não está chegando tão cedo. Mas ultimamente há alguma atividade subterrânea acontecendo, o que nos mantém interessados. Como seres humanos não estiveram por perto para testemunhar cada pequena coisa que Yellowstone faz, é um pouco difícil dizer com certeza o que está acontecendo lá embaixo. O parque teve algumas erupções épicas nos últimos 2 milhões de anos, que aconteceram como um relógio, com intervalos de 600 a 800 mil anos entre elas. A última grande ocorreu há cerca de 640 mil anos e basicamente remodelou toda a paisagem, espalhando cinzas e detritos até a Louisiana. Ainda hoje é possível ver as consequências dela na caldeira de Yellowstone. Os especialistas dizem que uma erupção maciça como essa é um cenário improvável. É mais provável que vejamos as de vapor e água quente ou fluxos de lava. Quando e com que força despertará continua sendo um mistério para os cientistas. Uau! A superfície da Terra está tremendo. Longas rachaduras dividem o chão. Rios de lava vão fluindo rapidamente pelas encostas. Um barulho ensurdecedor vai aumentando. Rochas e outros detritos estão voando alto. Nuvens de gás vulcânico e cinzas cobrem o céu. Esse não é o enredo de um filme de desastre daqueles de grande sucesso. É o que acontece quando supervulcões decidem entrar em erupção. Mas esse provavelmente não é o cenário que acontecerá quando o maior vulcão do mundo, o Mauna Loa, decidir terminar sua longa soneca. Em 2021, os cientistas tinham certeza de que isso aconteceria em breve. Mas até agora nada. A atividade sísmica do vulcão continua aumentando e depois voltando ao normal. Mas você nunca sabe quando esse gigante finalmente voltará à ativa. É por isso que os especialistas monitoram a atividade geológica na maior ilha do Havaí há algum tempo. A Big Island do Havaí é formada por 5 vulcões, incluindo o mais ativo do planeta, o Kilauea, e o maior, o Mauna Loa. Esse gigante compõe quase metade da parte terrestre da ilha, e a lava que o Kilauea emite em um dia, o Mauna Loa pode expelir em 20 minutos. Foi o que aconteceu em 1984. Enquanto o irmão menor do Mauna Loa tem tido acessos de raiva há algum tempo, o gigante está adormecido desde sua última erupção. Mas, recentemente, o Observatório de Vulcões do Havaí registrou mais de 200 mini-terremotos abaixo do Mauna Loa. É provável que isso signifique um aumento do fluxo de magma lá embaixo. Bom dia! O vulcão pode estar acordando. Ou não.
Se o Mauna Loa entrasse em erupção repentinamente, os fluxos de lava poderiam atingir o oceano e os lugares mais populosos e turísticos, como Captain Cook, muito rápido, em questão de horas. Em 1984, a última vez que o vulcão entrou em erupção, a lava chegou até os arredores de Hilo, do outro lado da ilha. É onde fica um campus da Universidade do Havaí. Felizmente, as pessoas tiveram algumas semanas de antecedência para se preparar para o desastre. Hoje em dia, os moradores têm malas especiais prontas com as coisas mais importantes, incluindo documentos e dinheiro. Essas precauções podem ser úteis no caso de uma evacuação de emergência. Embora a maioria das erupções do Mauna Loa tenha afetado até agora apenas a área do cume, várias delas jorraram lava até o oceano. E você nunca sabe como será a força da próxima erupção. Agora, qual é a montanha mais alta da Terra? Você disse Monte Everest? Depende. Do fundo do mar até o topo, o Mauna Loa é 300 metros mais alto do que o famoso pico do Himalaia. O vulcão é tão grande que faz a placa do Pacífico literalmente afundar com seu peso. Os cientistas dizem que quando esse vulcão monstruoso entrar em erupção, o volume de lava expelido será uma ameaça à vida. Ao longo de sua história registrada, o Mauna Loa entrou em erupção regularmente, quase a cada 6 anos. E mesmo que a última erupção do vulcão tenha ocorrido há cerca de 40 anos, os cientistas têm certeza de que isso acontecerá de novo. Lembra da cena que mostrei no começo? Bem, pode relaxar, isso não deve acontecer com o Mauna Loa. O problema é que os vulcões da Big Island, incluindo ele próprio, não são muito voláteis, porque são vulcões em escudo. Eles receberam essa denominação por não serem muito altos e parecerem com o escudo de um guerreiro colocado no chão. Os vulcões em escudo são formados por lava muito fluida. Ele viaja mais longe e forma fluxos muito mais finos do que a lava expelida de um estratovulcão, que tem formato cônico e alto, como o terrível Krakatoa na Indonésia. Portanto, se, ou devo dizer quando, o Mauna Loa entrar em erupção, provavelmente não haverá nuvens de cinzas ou toneladas de detritos. A coisa mais perigosa será a lava. Como ele é um vulcão em escudo, sua lava é extremamente fluida e volumosa, o que permite que ela flua para longe e bem rápido. Usando mapas teóricos de ventos, especialistas do Observatório de Vulcões do Havaí fizeram gráficos de possíveis fluxos da lava. Eles estão preocupados com terremotos concentrados com altos índices. Isso provavelmente significa que a lava está se movendo sob a superfície. De 500 a 600 terremotos por dia são um motivo sério para ficar em alerta máximo. Por outro lado, não significa necessariamente um desastre ou uma erupção inevitável. Cerca de uma década atrás, vários terremotos que aconteceram ao mesmo tempo sinalizaram que algo estava acontecendo debaixo do Mauna Loa, mas não houve erupção. Em vez disso, metade do vulcão se deslocou um pouco para o sul. Dessa forma, provavelmente isso permitiu que o magma tivesse mais espaço suficiente para ficar abaixo da superfície. Vamos voltar ao evento catastrófico que vimos no início do vídeo. Isso é o que geralmente acontece quando um supervulcão entra em erupção. São vulcões que pelo menos uma vez tiveram uma erupção com um índice de explosividade vulcânica de 8, que é o maior número registrado na tabela. Os supervulcões costumam ser extremamente grandes, sem a forma de cone. Isso ocorre porque eles são tipicamente os restos de gigantescas câmaras de magma que uma vez explodiram, deixando para trás uma enorme cratera. Em geral, elas são encontradas em locais quentes. Supervulcões podem produzir supererupções, e quando isso acontece, jorram mais de 1000 km cúbicos de cinzas, rocha derretida e gases quentes no ar. Em outras palavras, 4 supererupções poderiam encher o Grand Canyon até a borda. Os supervulcões se formam quando volumes gigantescos de magma escaldante tentam escapar do subsolo. Esse magma sobe para perto da superfície, mas não consegue romper a crosta terrestre. É por isso que uma enorme poça pressurizada de magma borbulhante se acumula a uma profundidade de apenas alguns quilômetros. A pressão continua crescendo, pois mais magma está tentando chegar à superfície, até que, BUM! Ocorre uma supererupção. A mais recente aconteceu na Nova Zelândia. Bem, quando digo recente, quero dizer cerca de 26.500 anos atrás. Eu não estava por perto naquela época. Foi quando um supervulcão abaixo da superfície do Lago Taupo expeliu no ar mais de 1.250 km cúbicos de cinzas e pedra-pomes. Imagine 500.000 grandes pirâmides de Gizé voando ao mesmo tempo. Essa erupção foi incrivelmente forte.
Mas a coisa mais emocionante e confusa sobre a erupção foi que o vulcão Taupo simplesmente não explodiu como muitos outros. No começo, tudo estava indo como sempre. Mais de 518 km² de magma se acumularam abaixo da superfície, e a pressão estava ficando cada vez maior. Mas depois que a rocha rachou e a primeira parte da lava saiu da cratera, algo deu errado, e o supervulcão fez uma pausa. Apenas alguns meses depois, a desastrosa erupção sacudiu o solo, e milhares de toneladas de lava, rochas e cinzas voaram alto na atmosfera. O padrão incomum do Taupo ainda confunde os cientistas. Mas a era dos supervulcões não acabou. O mais terrível de todos é provavelmente o do Parque Nacional de Yellowstone. Esse gigante teve pelo menos 13 erupções mega fortes, e sabe-se lá quantas menores. Se esse monstro entrasse em erupção em qualquer lugar com tanta força quanto há 2,1 milhões de anos, ele cuspiria mais de 2.450 km³ de material incandescente. Você provavelmente pode imaginá-lo com mais clareza se eu disser que esse volume é comparável a 65 milhões de cúpulas do Capitólio de Washington, D.C. empilhadas. De qualquer forma, os cientistas têm certeza de que o Yellowstone não apresenta nenhum perigo atualmente. Para que uma erupção aconteça, o magma dentro deve estar pelo menos 50% derretido. Na caldeira de Yellowstone, esse número é de apenas 5 a 15%. Mas é claro que ele não é o único supervulcão do nosso planeta. Há também o Taupo da Nova Zelândia, que você já conhece, a caldeira vulcânica Aira do Japão, o Long Valley da Califórnia, o Toba da Indonésia. Qualquer um deles pode um dia produzir uma supererupção. Existem também vários supervulcões que levam esse nome, mas ainda não fizeram jus a ele, pois nunca produziram um evento assim. Por exemplo, em 1883, o vulcão indonésio Krakatoa explodiu. A força da erupção rompeu as paredes dele, e a água fria do mar invadiu seu interior derretido. A diferença de temperatura fez o vulcão explodir com um estrondo ensurdecedor. Deu para ouvir claramente a 3.218 km de distância na Austrália. Ele ganhou o título da explosão com o som mais alto da história. Mas mesmo que as consequências desse evento tenham sido verdadeiramente catastróficas, ainda não foi forte o suficiente para levar o título de supererupção. Plantas verdes mais brilhantes podem nos avisar quando um vulcão está se agitando. Acontece que, ao contrário dos terremotos, que são muito imprevisíveis, os vulcões podem às vezes mostrar sinais precoces. As plantas que crescem ao redor dos vulcões parecem mais saudáveis quando a atividade vulcânica aumenta, porque elas se desenvolvem com o aumento dos níveis de dióxido de carbono, um gás que os vulcões emitem durante as erupções e por meio do magma subterrâneo. Elas também ficam mais marrons quando a atividade vulcânica atinge o pico, provavelmente devido aos gases nocivos e ao calor que prejudicam a vegetação. Os cientistas usaram satélites para descobrir isso. Eles analisaram dados que vão de 1984 a 2022. As mudanças futuras também poderão ser rastreadas por meio de imagens de satélite. Isso não é fácil de medir diretamente, especialmente quando os vulcões estão escondidos em áreas exuberantes e de difícil acesso, como o vulcão Taal nas Filipinas e o Monte Etna na Itália. Dessa forma, as plantas poderiam nos avisar sobre erupções vulcânicas anos antes de elas acontecerem. Com esse novo e estranho método, poderíamos salvar as comunidades próximas, aprimorando as medidas de segurança, minimizando os danos às propriedades e melhorando os planos de evacuação. Vulcões e plantas geralmente estão ligados de forma misteriosa. Por exemplo, as erupções vulcânicas em Krakatoa, na Indonésia, deram um impulso surpreendente aos cactos saguaro no deserto de Sonora, no Arizona, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Quando o infame vulcão Krakatoa entrou em erupção no século XIX, ele enviou ondas de choque ao redor do mundo e, de repente, ajudou a nutrir uma geração de cactos saguaro. Esses cactos incríveis podem ter até 12 metros de altura quando adultos, mas começam a vida como pequenas mudas que lutam para sobreviver às condições adversas do deserto. Entretanto, graças às condições mais frias e úmidas causadas por erupções vulcânicas como a do Krakatoa, eles podem ter surtos de crescimento inacreditáveis. Os verões mais frios e os invernos mais amenos que se seguem a essas erupções criam condições perfeitas para os saguaros jovens, que normalmente não sobrevivem devido ao calor e ao frio extremos. Mas os vulcões não influenciam apenas as plantas, eles também são os fabricantes de joias da Terra. Bem abaixo da superfície, no coração ardente de um vulcão, as condições são ideais para formar gemas deslumbrantes.
Quando os vulcões entram em erupção, podem trazer esses tesouros para a superfície. Uma das gemas mais famosas criadas pela atividade vulcânica é o diamante. Eles são normalmente encontrados em um tipo raro de rocha vulcânica chamada kimberlito, que se forma nas profundezas da Terra sob pressão e temperatura extremas. Milhões de anos atrás, as erupções de kimberlito, eventos vulcânicos pequenos, mas poderosos, retiraram diamantes das profundezas da Terra. Isso criou fontes para muitas das minas de diamantes atuais. Essas erupções não aconteceram em qualquer lugar, mas se originaram dos corações estáveis dos continentes, conhecidos como crátons. Elas irromperam de até 120 km de profundidade no subsolo. Alimentadas por uma mistura de dióxido de carbono e água, eram como foguetes naturais, explodindo através da Terra para formar canais em forma de cenoura cheios de rochas carregadas de diamantes. Recentemente, os cientistas investigaram por que essas erupções acontecem. Eles sugeriram que a ruptura de antigos supercontinentes como a Pangeia interrompeu o fluxo do manto por baixo, desencadeando essas espetaculares erupções de kimberlito. Quando um vulcão que abriga o kimberlito entra em erupção, ele pode impulsionar essas pedras preciosas em direção à superfície, onde eventualmente as encontramos. Tem outras gemas que podem ser encontradas na lava solidificada, como o peridoto, uma pedra verde brilhante que se forma na rocha derretida do manto superior e é trazida à superfície pela atividade vulcânica. Há também a obsidiana, uma rocha brilhante semelhante ao vidro que se forma quando a lava esfria rapidamente. E há algumas rochas malucas, como as que conseguem reter água mesmo na lava. Quanto mais fundo mergulhamos nos vulcões, mais raras são as gemas que podemos encontrar. Ao mergulharmos na camada espessa conhecida como manto, podemos encontrar olivina, um mineral resistente e de cor verde bonita que compõe cerca de metade dessa camada. Ele adora altas temperaturas e se forma alegremente na lava, acabando por se cristalizar nas rochas ígneas que encontramos espalhadas pela superfície da Terra, graças às erupções vulcânicas. À medida que a olivina esfria, ela começa a se cristalizar. Às vezes, esses cristais são minúsculos, mas em outras ocasiões tornam-se grandes e podem ser polidos em belas pedras preciosas, usadas em joias ou em processos industriais como fundição de metais. Mas conforme nos aventuramos mais fundo, a cerca de 400 km de profundidade, a olivina passa por uma transformação fascinante. Aqui encontramos a camada que é chamada de zona de transição. Nela, a pressão é intensa e o calor é altíssimo. Nesse local, a olivina se transforma em minerais exóticos como a wadsleyita e a ringyodita. Eles apresentam uma linda tonalidade azul esverdeada e um brilho lustroso. Embora sejam raros e pequenos demais para serem usados em joias, eles têm uma capacidade única de reter água em suas estruturas, não como gotículas, mas como componentes de hidrogênio e oxigênio, que constituem até 3% de seu volume. Mais tarde, descobriu-se que a zona de transição não é apenas uma panela de pressão para minerais, é uma esponja gigante que contém um vasto reservatório subterrâneo de água. Essa foi uma descoberta e tanto. Essa água oculta não forma um oceano como o conhecemos, mas sugere que grandes quantidades de água estão armazenadas nas profundezas da Terra. Os vulcões nos ajudam a aprender mais sobre a vida não apenas em nosso planeta, mas também em outros. No coração ardente do vulcão Poás, na Costa Rica, está a Laguna Caliente. Esse lago de cratera hidrotermal está entre os ambientes mais brutais da Terra. Temos um monte de coisas aqui, temperaturas escaldantes, metais tóxicos e água tão ácida que pode corroer o metal. Mas apesar de tudo isso, há alguns micro-organismos resistentes que conseguem se desenvolver nessas condições. E essa notável sobrevivência chamou a atenção dos cientistas, porque pode conter pistas sobre a vida em Marte. Os cientistas estão estudando esses micróbios extremos. Acontece que eles desenvolveram uma infinidade de adaptações genéticas para resistir ao ambiente hostil em que vivem. Eles têm genes que os ajudam a processar tudo, desde enxofre e ferro até carbono e grânulos de bioplástico. Todas essas coisas podem ser cruciais em ambientes tão desafiadores como Marte. O rover Perseverance da NASA está atualmente explorando a borda da cratera G0 em Marte. Anteriormente, procurávamos sinais de vida marciana em locais como antigos leitos de córregos e deltas de rios. No entanto, a descoberta da Laguna Caliente sugere que provavelmente também deveríamos procurar vida nos remanescentes de antigas fontes termais marcianas. Esses locais podem ter tido o coquetel certo de calor, água e fontes de energia que se acredita ser essencial para dar início à biologia. Os vulcões podem ajudar os planetas de várias maneiras, mas também podem destruir a vida. Os cientistas acreditam que a atividade vulcânica foi um dos principais motivos de pelo menos 3 das 5 extinções em massa da Terra.
Por exemplo, a extinção em massa dos dinossauros. Estamos acostumados a atribuir a culpa ao meteorito Chicxulub, mas há uma chance de que ela tenha sido causada por vulcões. As consequências das erupções podem ser terríveis. O Monte Tambora, localizado na ilha indonésia de Sumbawa, entrou em erupção em 1815 e foi a erupção mais poderosa já registrada na história. Essa explosão maciça foi tão forte que ejetou entre 33 e 46 quilômetros cúbicos de material. Foi tão forte que seus sons foram ouvidos tão longe quanto Sumatra, a mais de 2.500 quilômetros de distância. Antes de sua erupção catastrófica, o Tambora ficou inativo por séculos e sua câmara de magma esfriou e cristalizou lentamente. Esse processo criou uma imensa pressão dentro do vulcão. Ela acabou sendo liberada em uma série de eventos aterrorizantes que começaram em 5 de abril de 1815. O clímax ocorreu no dia 10 de abril, quando enormes plumas de cinzas e pedra-pomes foram lançadas na atmosfera. As consequências da erupção foram terríveis. Tsunamis devastaram a área ao redor. Estima-se que cerca de 4.600 pessoas tenham morrido imediatamente após a erupção e que as cinzas tenham afetado a qualidade do ar e as fontes de água em toda a região. Esse evento entrou para a história como o Ano Sem Verão. Isso se deveu à grande quantidade de dióxido de enxofre que o Tambora ejetou na estratosfera. Isso criou um véu de aerossóis que refletiu a luz do Sol e reduziu significativamente as temperaturas globais. Uma coisa semelhante aconteceu em nosso planeta há 66 milhões de anos, durante a extinção dos dinossauros. O céu ficou preto por meses. Quero dizer, eu não estava lá, mas é o que dizem.